Olá, seja bem-vindo, você cliente DIP. E hoje vamos continuar com a nossa aula sobre derivativos. Vamos falar sobre mercados futuros, né? E ver como esses mercados podem nos auxiliar em montagens de carteira, fazer hedging, posição, né? E especulação também. Muitos desses ativos são utilizados para day trade, swing trade. E também, nos proporcionam a possibilidade de negociar commodities, né, e outros ativos que não possuem ações, por exemplo, né. Então, você tem a possibilidade de negociar o ouro, a prata, a soja, a carne e, e outros ativos, né, enfim. Então, prosseguindo aqui com os assuntos que nós vamos abordar, vamos falar sobre o que são futuros e sua nomenclatura, mercados para atuar com futuros, níveis de alavancagem, tipos de operações e mostrar alguns exemplos, né, na plataforma do Saxo e no Saxo Trader Go. Bom, então começando pela definição, Hã, futuros são contratos padronizados, né, e nós vamos ver essa padronização nos próximos slides, que definem a negociação de um ativo a uma data futura e a um preço futuro. Ao final do prazo, né, desse contrato, né, todos os contratos futuros possuem vencimento, né, e ao final desse prazo, o detentor do contrato futuro possui a obrigação de compra do ativo objeto, né? E o vendedor do contrato futuro a obrigação de venda, né? E aí o contrato futuro ele pode ser uma commodity, pode ser um índice, pode ser uma taxa de juros, uma bond, né? Você tem uma série de ativos que podem servir como ativos objetos para se operar futuros. E todo futuro tem uma data de vencimento e aí você tem a entrega física que pode ocorrer desse bem, então desse ativo objeto, que pode ser, por exemplo, uma saca de café, uma saca de milho, um barril de petróleo. E nos mercados internacionais, nós vamos nos preocupar apenas com a liquidação financeira desse contrato e não com a liquidação física. E aí nos próximos slides eu vou mostrar como é que você toma esse cuidado para não deixar a sua operação passar ali da data limite da venda, né, da liquidação financeira, e aí você, zera a sua posição até uma data limite, tá bom? Então, prosseguindo aqui, falando um pouco da nomenclatura, o ativo objeto é o ativo do qual o futuro deriva, né? Então, como nós estamos falando de derivativos, sempre nós vamos ter um ativo de referência. Depois, data de vencimento e data de aviso. São as duas datas que você terá de verificar ali no seu contrato futuro para onde você tem o limite de negociação. Então, até a menor dessas datas, que vai ser a data de aviso, você pode negociar esse contrato futuro. Depois disso, a liquidez cai bastante, porque só ficam no mercado os participantes que querem fazer a liquidação física, então receber a saca de café, por exemplo, no seu galpão, né, ou entregar a saca de café para outro investidor. E aí você vai até a data de vencimento, mas você tem primeiramente uma data de aviso e depois a data de vencimento. Então, nós vamos negociar até essas datas. E aí, se você quiser continuar com a operação, você vai fazer uma rolagem, que é vender o contrato que você estava posicionado e comprar o mesmo ativo, né, a mesma commodity, mas para um vencimento futuro, né, mais longe. A entrega física, ele é o ato de entregar o ativo objeto, então a commodity, o metal precioso, o barril de petróleo, nós damos o nome de entrega física para o ato de da entrega física mesmo dessa commodity. Lote padrão. Cada contrato possui uma quantidade daquela commodity padronizada sendo negociada. Então, por exemplo, o ouro, ele é negociado com lotes de 100 onças Troy, né? Hã, o índice S&P 500, ele é negociado em lotes de 50 contratos de índice,
né? E aí cada ativo futuro vai ter o seu lote padrão, o seu tamanho de contrato, e tudo isso você consegue ver antes de operar na própria boleta. Então, quando você coloca um ativo futuro para operar, né, começa a preencher a boleta, ele já te dá todas essas informações. E aí a alavancagem e margem de garantia é o nível permitido de exposição, né? É o quanto esses ativos vão te permitir operar de volume financeiro e reter uma margem garantia. Então, por exemplo, para eu operar 100 mil em contratos de índice, né, eu vou precisar ter 10 mil dólares na conta, né? Ou menos que isso, 2.500 dólares na conta. Então, é o nível de exposição que o futuro te permite atingir. Mas prosseguindo, então as principais características desse mercado, né? São mercados alavancados, né? Então, como ele é um contrato futuro, ele não vai te exigir o montante integral ali do dinheiro daquele contrato e vai te exigir apenas uma margem de garantia, que foi o exemplo que eu acabei de utilizar. Então, para eu operar 100 mil em contratos de índice, eu preciso ter apenas 2.500. Então, esse é um grande atrativo desses mercados, né, essa exposição. A especulação, né, que você pode absorver esses movimentos de commodities, de índices e de moedas que antigamente não era simples de absorver, e hoje você consegue fazer um trade em ouro, por exemplo, comprar e vender ouro no mesmo dia, né, ou se não comprar para longo prazo para proteger carteira, ou se não até mesmo o índice, e você pode utilizar os mercados futuros para isso. Outra característica é que, como esse contrato ele vence a uma data futura, então você possui expectativas dos investidores em cima daquele ativo objeto. Então, continuando com o exemplo do ouro, se eu estou negociando ouro para daqui 30 dias, eu tenho uma expectativa de como vai estar o preço do ouro daqui 30 dias. E aí, esses ativos começam a ter um ágio e deságio no preço, né, segundo as expectativas. Então, se a minha expectativa é de alta, né, o contrato futuro vai ter um ágio no seu preço. E aí, se a expectativa é de baixa, você acaba tendo deságio na operação, tá bom? E proteção, que esses ativos eles podem ser utilizados para fazer hedge em carteira, entrando vendido em algum índice, por exemplo. Então, todo mundo é comum ouvir no mercado que ativos que possuem alavancagem alta, né, ou que são utilizados para especulação, são ativos agressivos e que podem te expor de forma agressiva no mercado, né, e gerar um alto prejuízo. Mas isso não é de total verdade, porque tanto com opções, quanto com CFDs, quanto com futuros, você pode ter o derivativo sendo utilizado para proteção. E aí vamos supor que eu tenho uma carteira de ações, né, onde essa carteira tenha um comportamento muito similar ao do índice, né? Quando o índice sobe, minha carteira sobe, e aí eu tenho uma correlação positiva com o índice, e aí nós entramos em um cenário de crise, por exemplo. O mercado começa a cair bastante e eu não quero me desfazer das ações. Eu posso utilizar um contrato futuro de índice, entrar vendido nesse contrato para proteger minha carteira, né? E aí você vai ter uma operação mais conservadora, utilizando um ativo, né, com alavancagem, que chama margem de garantia, e que vai te proporcionar mais proteção, tá bom? Bom, falando um pouco das datas de vencimento. Eu puxei essa imagem da boleta, né, do Saxo Bank. Então, ela é da boleta da plataforma Saxo Trader 2, mas que é igual da plataforma Saxo Trader Go, né? Então, você tem a possibilidade de utilizar as duas plataformas, né, qual te agrada mais. E falando um pouco aqui das datas, né? Então, em mercados futuros, você tem a entrega física do produto, né? E aí eles estipulam as datas para a saída dos participantes que querem apenas a liquidação financeira
e para que fiquem os participantes que querem executar a entrega física e que possuem a commodity estocada, né? Então, primeiro temos a data de aviso e depois a data de vencimento. Em nosso caso aqui, interessa apenas a liquidação financeira e, portanto, precisamos sair da operação antes da data de aviso. Então, aqui, a data de aviso é a notice date, né, 31 de janeiro de 2018, para esse contrato, e expiry date, 26 de fevereiro de 2018, é a data de vencimento. Aqui era um contrato de ouro, eu estava visualizando, então eu posso negociar esse contrato futuro até dia 31 de janeiro. Lá para o dia 30, para o dia 29, já é bom eu sair dessa posição para eu não correr risco de liquidez, correr risco de eh, ter que sair num preço muito ruim, né, devido à liquidez. Então, a liquidez maior desses ativos é até a data de aviso. Depois disso, ela já cai bastante. Bom, e visto a questão das datas, os principais mercados, né, negociados por contratos futuros são esses, né? Contratos de bonds e de moedas. Então, nós temos a maior parte dos contratos com bonds, moedas, depois índices e a grande maioria mesmo com commodities, né? E aí nós vamos ter as commodities com várias classificações, com metais de base, né? Metais preciosos, commodities agrícolas, e nós vamos passar por essas classificações nos próximos slides. E a negociação é muito simples. Você pode comprar ou vender um índice, uma commodity, uma moeda, negociando um contrato futuro em tempo real, ali na plataforma do Saxo, com custos muito baixos, né? E mais oportunidades de investimento. E aqui estão as divisões, né, dos contratos. Então você pode ter commodities agrícolas, né, que é o milho, soja, trigo, metais de base, ferro e cobre, depois energia, então é álcool, gasolina, petróleo, bonds, né, que são os títulos soberanos de países, né, ou de empresas, pares de moedas, então você pode ter um contrato futuro do euro dólar, da libra dólar, né, ien dólar. Então, dos pares de FX, né, que nós temos, você pode ter um contrato futuro também. Tudo isso você encontra na plataforma do Saxo. Carnes, então boi gordo, boi magro, porco magro. No mercado americano você tem o boi magro, que ele é o boi que desmamou e vai até os 9 meses no pasto aberto, né? E depois ele vira um boi gordo, né? E vai para confinamento. Então é dividido entre essas duas classificações. E depois os índices, né? S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 e muitos outros, né? Bom, e agora algumas vantagens de se operar nesses mercados, né? Então, os custos, né? Você possui um custo muito baixo para operar um contrato futuro, né? E você está operando um volume financeiro muito alto. Nós vamos ver nas especificações. Você pode utilizar esses contratos para hedge, então o hedge de carteira utilizando ouro ou índice, né? Você pode utilizar contratos futuros. Ou, se não, o hedge também é muito utilizado para quem trabalha na área agrícola. Então, por exemplo, se um agricultor já vê a sua produção ali por exemplo, com 100 sacas de soja, e ele acredita que o preço do mercado futuro esteja suficiente para ele, ele pode entrar vendido no mercado futuro para garantir o lucro na sua operação com soja, né, evitando um prejuízo caso a cotação da saca de soja caia no futuro. Então, se o preço negociado hoje está bom para ele, né, como um lucro, ele entra vendido no mercado futuro, garantindo o lucro da sua plantação de soja, né? A alavancagem, então você tem ótimas oportunidades de trade, né? E aí, referenciando o custo baixo também, você pode especular nesse mercado.
E os preços, né, dos ativos objetos, né, que são mais estáveis, porque são definidos na economia internacional. Então, você tem o preço da commodity, ele é um só, definido por todos os participantes ali no mercado internacional. Bom, e aqui vamos mostrar alguns exemplos, né, desses contratos. Então, esse aqui é o contrato de ouro, né, 100 onças de ouro, cada um lote. E aqui eu tenho eu vou mostrar como é que você encontra esse ativo na plataforma. Então, GC G8 é o ouro que vai vencer em fevereiro de 2018. Aqui nós temos que a onça custa 1.276,5 dólares, né? Aqui o comprador e vendedor. E aqui nós temos a data de aviso, a data de vencimento, o tamanho do lote e a margem requerida. Então você está operando aqui 127 mil dólares de ouro com uma margem de 5 mil contratos. Então, se você tivesse uma carteira aqui de 127 mil, né, em ações e quer fazer um hedge em ouro, você precisa apenas de 5 mil dólares, 5.500, para tomar uma posição de 127 mil e proteger sua carteira também. Bom, passando para o próximo slide. Pronto, arrumou aqui. Então, esse ele é um contrato de S&P 500, né? E ele é praticamente idêntico ao índice S&P 500, tem um pequeno ágio e deságio. E aqui nós operamos um valor nominal de 131 mil dólares e 900, né? Que representam 50 lotes, né? 50 contratos de índice nesse lote aqui. Cada contrato vale 2.651 dólares. E aí você tem 50 deles sendo negociados nesse contrato futuro. E aí uma margem de 4.600 dólares. Né? Muito baixo também. E o próximo exemplo que eu vou utilizar é do barril de petróleo. Então aqui você tem 1.000 barris, né, de petróleo que custam 57 dólares. Né? Você opera 57 mil dólares com cada lote aqui, com cada contrato, e utiliza de margem apenas 2.500 dólares. Né? Então é isso, cada contrato vai ter uma especificação. É interessante que quando você comece a operar algum contrato futuro, né? Por exemplo, barril de petróleo ou ouro, esses ativos possuem algumas regras inerentes a esse mercado, então é bom estudar um pouquinho antes, por exemplo, quais são as especificações aí de negociação de barril de petróleo, né? Como é que você vê alguma relação ali no mercado? Por exemplo, uma relação que eu vi esses tempos era do preço do milho com o preço do boi gordo, né? Do boi que vai para engorda, porque você tem ali que o milho é o principal insumo da engorda do boi. Então ele afeta diretamente o preço do boi, né? Se o preço do milho sobe, e aí essa é uma especificação de quem vai operar o mercado de carnes, né? Então, e com uma rápida pesquisa você consegue encontrar essas especificações, né? E já tomar algumas posições mais coerentes. Bom, agora vamos dar uma olhada na plataforma. Como é que nós fazemos para encontrar esses ativos na plataforma? E aqui eu deixei separado, né? Você tem o Saxo Trader Go também, que é aquela plataforma preta onde você entra no nosso site, coloca seu login e senha, né, e entra. E nós temos a possibilidade de utilizar também essa plataforma aqui, que é a Saxo Trader 2. Ela tem algumas opções aqui de edição. Então você consegue, por exemplo, editar janelas, né, desvincular, arrastar para um outro monitor. E também algumas outras funcionalidades, como esse explorador de instrumentos. E aí eu preferi utilizar ele rapidamente aqui, apenas para mostrar como é que nós podemos separar os ativos. E aqui no caso eu separei os futuros por setores, né? Segundo aqueles setores que nós vimos na apresentação. Então, agrícolas, né? Metais de bases, de índice de commodities, energias, futuros financeiros,
né, de moedas, carnes, metais preciosos, e a plataforma faz isso automaticamente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui selecionar ações, né, e aqui ele está me trazendo ações e futuros. Veja, ó, ele já traz ações aqui, também separados por setores, porque eu cliquei aqui em cima e aqui ele organiza por setor. Eu posso deixar separado por bolsa também, tá vendo? E aí ele vai me trazer futuros e ações separados por bolsa. Então vamos nos ater apenas aos futuros, né? Se alguém quiser o download dessa plataforma aqui, é só mandar um e-mail para a gente que nós enviamos o link para o download. E aí, para você abrir essa janelinha de explorador de instrumento, é só clicar nesse quadradinho aqui, tá bom? E aí, eu deixei ticado apenas contratos futuros e cliquei aqui para ele separar por setores. Então, por exemplo, energia, ó, eu tenho o barril de petróleo e aqui os diversos vencimentos, tá vendo? Então, o que vai vencer em fevereiro de 2018, março, abril, maio. E aí eu tenho que ver o time da minha operação para escolher o contrato certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma previsão para até setembro de 2018, eu preciso contratar pelo menos esse contrato futuro aqui ou até algum mais longe, por exemplo, dezembro de 2018, né? Ou se minha operação for curta, eu venho em contrato um mais recente aqui para não ficar pagando ágio no contrato, né? Agora, se eu quero fazer uma análise extensa do ativo, por exemplo, olhar o histórico de longo prazo dele, eu posso pegar o ativo contínuo dele, onde ele vai ligar todos os contratos futuros, né, um com o outro, e aí depois negociar o ativo da data aqui, do time da minha operação. Então, quer ver? Ó, usando o barril de petróleo, eu vou pegar o ativo contínuo apenas para a gente ver o histórico desse ativo, né? Então, eu estou aqui no gráfico horário, vou trazer para o gráfico diário e pronto. Ó. Eu tenho todos os ativos, os contratos futuros ligados aqui, né? Um com o outro, porque ele tem vencimento. Então, aqui, ó, eu estou passando por 2014, 2015, 2016 e a plataforma do Saxo está ligando um contrato com o outro, né? E aí eu vejo uma operação de compra, por exemplo, aqui, ou de venda, né, para até março de 2018. Eu vejo que eu quero um trade nessa inclinação e a minha projeção é até março de 2018. Eu vou comprar um pouquinho para frente, até junho, né? Eu venho aqui e decido comprar esse ativo aqui, o de junho de 2018, que é o BZM8. E aqui, ó, as informações de margem, nas especificações, você consegue ver o tamanho desse lote. Então, 1000 barris, né? O preço do barril, as especificações, essa aqui não tem data de aviso, apenas data de vencimento. Então, eu posso negociar até dia 30 de abril esse ativo aqui. E aí, eu coloco a ordem aqui de compra. E aí, o quanto eu estou ganhando e perdendo é a diferença do meu preço de compra e venda multiplicado pela minha quantidade aqui de ativos objetos, né? Quantidade pelo meu lote padrão. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo. Então, um exemplo de metal precioso, vamos pegar o ouro. Então, o ouro contínuo, ó, é o GCC1. Para contínuo, nós sempre vamos colocar esse C1 no final. Então, GC, que é o ouro, C1, ouro contínuo. Pronto, ó. Aqui eu tenho a ligação de todos os contratos futuros passados. Eu consigo ver o gráfico contínuo do ouro. E aí eu quero operar ouro GCV8. E aí eu vou colocar o gráfico dele aqui, que do outro eu não coloquei, quer ver, GCV8. Veja, ó, devido a pouca liquidez, você não tem um histórico de candles aqui, né? E o histórico de preços. Então é interessante você fazer análise no contínuo por causa disso, porque você vai ter uma noção maior de como se encontra a flutuação de preço daquele ativo. E aí depois você, como você não pode negociar esse contínuo aqui,
escolhe a melhor data de vencimento para sua operação e faz a compra ou a venda, né? Bom, depois temos platina, temos prata também. E aqui utilizar uma carne aqui, o boi gordo e o boi magro, né? O porco também. Então, o boi gordo aqui, LEC1, é o contínuo. E aqui eu tenho os contratos ligados, né? E aí, quando eu for operar, por exemplo, para outubro de 2018, LEV8. Pronto. Eu tenho esse ativo aqui. Se você colocar, por exemplo, Gold na sua plataforma, né? Ele já vai te trazer essas opções desses contratos futuros aqui, né? Então, se você está operando Saxo Trader Go, você pode digitar Gold, por exemplo, ou Silver, né? Ele vai te trazer os contratos de prata, ou se não, Oil, ele vai te trazer os contratos de barris de petróleo aqui, né? E aí você pode pesquisar assim na sua plataforma Saxo Trader Go. Eu vou mostrar agora um pouco também na plataforma Saxo Trader Go como nós fazemos essa busca. Bom, agora com a nossa plataforma Saxo Trader Go, né? Temos aqui as classificações de futuros, né? Então de moedas e você pode buscar isso na sua lista de favoritos. Então, por exemplo, futuros de carnes, né? Aqui eles trazem o primeiro vencimento, e aí você pode pegar para um vencimento mais extenso. Então, por exemplo, de energias. Então, eu tenho aqui do gás natural, da gasolina, do barril de petróleo. E aí, por exemplo, eu posso pesquisar aqui. Então, vamos supor que eu queira negociar a prata. Eu vou colocar a Silver, ele vai me trazer algumas opções aqui de ativos. Eu tenho, inclusive, a opção do contrato futuro, então aqui seria o derivativo do derivativo, né? E aí, eu clicando no maisinho, eu tenho os vários vencimentos, né? Dezembro de 2017, maio de 2018, julho de 2018. E é só escolher aqui o ativo que eu quero, clicar no contrato, clicar em negociar, ele vai me trazer todas as especificações aqui desse contrato. Então, 5.000 onças de prata, né? Cada lote representa. E aí a onça da prata está a 1.627. E aí eu acabo operando 81 mil dólares, né? Se eu quiser operar ouro também, coloco o Gold aqui. Ele me traz o contrato futuro, né? Me traz os diferentes vencimentos. Se eu quiser operar o futuro do S&P 500, do índice. Então, por exemplo, ele me trouxe o CFD aqui, me trouxe vários ETFs. E aí eu desço, lá embaixo eu tenho futuros e as opções do índice. Então eu tenho aqui os contratos futuros de S&P 500. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida ou quiser tomar alguma posição em algum contrato futuro, pode mandar uma mensagem aqui para nós, mandar um e-mail, que nós podemos fazer isso juntos, né, na plataforma. Marcamos uma reunião, um call, e aí tomamos essa posição juntos. Inclusive, não precisa ser nem apenas para operar. Se você tiver alguma dúvida sobre a especificação do contrato, sobre algumas características específicas daquele mercado, é só mandar uma mensagem aqui que que nós podemos fazer essa análise juntos, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Nos colocamos à disposição aqui para qualquer dúvida e muito obrigado. Até a semana que vem, onde nós vamos falar sobre Forex.
Um forte abraço e até logo.